Fortalecer a fé é um chamado diário. Em meio às lutas, dúvidas e silêncios, Deus nos convida a permanecer firmes, mesmo quando não entendemos o caminho. A fé não é a ausência de medo, mas a decisão de confiar apesar dele. Quando escolhemos crer, alinhamos o coração à vontade do Senhor e permitimos que Ele renove nossas forças. Cada desafio se torna uma oportunidade de crescimento espiritual e cada espera uma escola de dependência. Deus trabalha no invisível enquanto nós aprendemos a descansar no visível da Sua palavra. Fortalecer a fé também é lembrar quem Deus é e o que Ele já fez. Quando olhamos para trás e reconhecemos Suas mãos nos sustentando, nosso coração se enche de esperança. A fé cresce quando alimentada pela oração, pela palavra e pela comunhão com Deus. Não é sobre sentir, é sobre decidir confiar. Mesmo que hoje sua fé pareça pequena, entregue-a ao Senhor, pois Ele é especialista em fazer crescer aquilo que colocamos em suas mãos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Se essa mensagem falou com você, escreva amém nos comentários e declare que sua fé está sendo fortalecida. A fé é fortalecida quando aprendemos a confiar em Deus nos dias bons e principalmente nos dias difíceis. Há momentos em que tudo parece silencioso, como se o céu estivesse fechado. Mas é justamente nesses períodos que Deus mais trabalha em nosso interior. Ele usa o silêncio para nos ensinar a ouvir sua voz, não pelas circunstâncias, mas pela palavra. A fé madura nasce quando paramos de depender apenas do que vemos e passamos a descansar no que Deus prometeu. Muitas vezes queremos respostas imediatas, mas Deus deseja gerar perseverança. A fé não cresce na pressa, ela se desenvolve na constância. Cada oração feita em secreto, cada lágrima derramada em confiança, cada passo dado mesmo com medo, tudo isso está sendo usado por Deus para fortalecer seu espírito. Não desista só porque ainda não aconteceu. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir no tempo perfeito. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Se você escolhe confiar em Deus mesmo sem entender tudo, escreva "Eu confio" nos comentários. Fortalecer a fé também significa aprender a permanecer quando tudo nos convida a desistir. O inimigo tenta enfraquecer nossa confiança usando o cansaço, a frustração e a demora. Mas Deus nos chama a permanecer firmes, sabendo que nenhuma luta é em vão quando estamos nele. A fé nos mantém de pé quando as forças naturais acabam. É ela que nos lembra que Deus continua no controle, mesmo quando o cenário parece fora de ordem. Quando escolhemos permanecer, algo poderoso acontece em nosso interior. Deus molda nosso caráter, fortalece nossa esperança e nos prepara para aquilo que ainda não vemos. A fé não nos livra das batalhas, mas nos garante a presença de Deus em cada uma delas. Permanecer é um ato espiritual. É declarar com a vida que Deus é maior do que qualquer circunstância. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Deuteronômio 31:6. Se você decide permanecer firme em Deus, escreva glória a Deus nos comentários. A fé se fortalece quando escolhemos olhar para Deus e não para o tamanho do problema. Muitas vezes, o que nos paralisa não é a luta em si, mas a forma como a enxergamos. Quando fixamos nossos olhos nas dificuldades, o coração se enche de medo. Mas quando levantamos os olhos para o Senhor, lembramos que Ele é maior do que qualquer obstáculo. A fé nos ensina a mudar o foco, sair do desespero e entrar na confiança. Deus nunca pediu que entendêssemos tudo, mas que confiássemos nele por completo. Mesmo quando o caminho parece confuso, o Senhor continua guiando cada passo. A fé
É essa certeza silenciosa de que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos sinais imediatos. Quem aprende a confiar descansa, e quem descansa em Deus experimenta paz em meio à tempestade. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Salmos 121, 1, 2. Se você escolhe olhar para Deus e não para o problema, escreva: Deus é maior nos comentários. A fé cresce quando aprendemos a esperar em Deus sem perder a esperança. Esperar não é ficar parado, é continuar confiando enquanto Deus trabalha. Muitas bênçãos são geradas no tempo da espera, pois é nesse processo que o Senhor trata o coração, alinha pensamentos e fortalece o espírito. A fé verdadeira não se apoia na pressa, mas na certeza de que Deus nunca se atrasa. Ele chega no momento exato, quando estamos preparados para receber. Enquanto esperamos, Deus nos ensina a depender menos de nós e mais dele. Cada dia de espera é um convite para aprofundar a intimidade com o Senhor. A fé amadurece quando entendemos que o tempo de Deus é perfeito e que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Não desanime se ainda não aconteceu. Deus está trabalhando em silêncio, cuidando de cada detalhe. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 41. Se você decide esperar confiando no Senhor, escreva: Eu espero em Deus nos comentários. Fortalecer a fé é lembrar que Deus age mesmo quando tudo parece impossível. Há situações em que as portas se fecham, os recursos acabam e as forças se esgotam. Nesses momentos, a fé nos leva a crer que o poder de Deus começa onde o nosso termina. O impossível para nós é apenas o cenário perfeito para que Deus revele sua glória. Ele não depende das circunstâncias, Ele as transforma. Quando confiamos, aprendemos a entregar o controle. A fé não tenta explicar, ela se rende. E na rendição encontramos descanso, porque entendemos que Deus está no comando. Ele vê o que não vemos, conhece o amanhã e cuida de cada detalhe da nossa vida. Mesmo que hoje tudo pareça difícil, continue crendo. Deus ainda está escrevendo a sua história. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Se você crê no agir de Deus mesmo no impossível, escreva: Eu creio nos comentários. A fé é fortalecida quando escolhemos obedecer, mesmo sem entender completamente. Obedecer a Deus é um ato de confiança profunda, é declarar que sua vontade é melhor do que a nossa. Muitas bênçãos estão ligadas à obediência, não porque Deus nos obriga, mas porque Ele sabe o caminho que conduz à vida. A fé nos leva a dar passos firmes, mesmo quando o chão parece incerto. Cada atitude de obediência fortalece nosso relacionamento com Deus. Quanto mais obedecemos, mais sensíveis ficamos à sua voz. A fé se torna prática, viva, expressa em atitudes diárias. Obedecer nem sempre é fácil, mas sempre nos aproxima do propósito de Deus. Quem confia, obedece, e quem obedece, experimenta o cuidado do Pai. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Se você escolhe obedecer a Deus acima de tudo, escreva: Eu obedeço nos comentários. A fé se fortalece quando aprendemos a entregar nossas preocupações ao Senhor. Muitas vezes carregamos pesos que Deus nunca nos pediu para suportar sozinhos. A ansiedade tenta roubar nossa paz, mas a fé nos convida a lançar tudo aos pés da cruz. Quando confiamos verdadeiramente, entendemos que Deus cuida de nós em cada detalhe, inclusive naquilo que nos tira o sono e aperta o coração. Entregar é um ato de humildade espiritual. É reconhecer que não temos controle sobre tudo, mas que servimos a um Deus que governa todas as coisas. A fé nos ensina a descansar, mesmo em meio às incertezas. Quando colocamos nossas preocupações nas mãos do Senhor, somos envolvidos por uma paz que excede todo entendimento, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7.
Se você entrega suas preocupações a Deus hoje, escreva "Eu entrego" nos comentários. A fé se fortalece quando escolhemos agradecer, mesmo antes de ver a resposta. A gratidão é uma linguagem espiritual que revela confiança. Quando agradecemos em meio à luta, declaramos que cremos em um Deus que já está agindo, mesmo que ainda não percebamos. A fé que agradece antes do milagre é a fé que reconhece a soberania do Senhor sobre todas as coisas. Deus se agrada de um coração grato, porque a gratidão muda nossa perspectiva. Ela nos tira da murmuração e nos coloca em um lugar de esperança. Quando agradecemos, nossa fé se renova, nosso ânimo é restaurado e nossa alma se enche de paz. Louvar em meio à dificuldade não muda apenas a situação, muda principalmente o nosso interior. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Se você escolhe agradecer a Deus em todas as circunstâncias, escreva "Sou grato a Deus" nos comentários. A fé também se fortalece quando aprendemos a ouvir a voz de Deus acima das vozes do mundo. Vivemos cercados de opiniões, notícias e pensamentos que tentam enfraquecer nossa confiança. Mas Deus continua falando com seus filhos, guiando, corrigindo e encorajando. Quanto mais nos aproximamos dele em oração e na palavra, mais clara sua voz se torna. A fé cresce quando escolhemos dar ouvidos ao Senhor e silenciar aquilo que gera medo e confusão. Quando ouvimos a voz de Deus, nosso coração encontra direção. Mesmo que o caminho não esteja totalmente visível, a fé nos conduz passo a passo. Deus não grita, ele sussurra ao coração que o busca. E quem aprende a ouvir, aprende também a confiar. A fé se torna firme quando sabemos quem está nos guiando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Se você deseja ouvir a voz de Deus com mais clareza, escreva "Fala, Senhor" nos comentários. A fé é fortalecida quando escolhemos renovar a mente com a palavra de Deus. Muitos combates espirituais começam nos pensamentos, e é ali que o inimigo tenta semear dúvidas, medo e insegurança. Mas quando alimentamos a mente com aquilo que Deus diz, nossa fé se torna mais firme. A palavra não apenas informa, ela transforma. Ela corrige, fortalece e direciona o coração daquele que crê. Quando a mente é renovada, a fé passa a governar as emoções. Já não somos conduzidos apenas pelo que sentimos, mas pelo que Deus declarou. A palavra nos lembra das promessas, do caráter fiel do Senhor e do propósito que Ele tem para nossas vidas. Quanto mais a palavra habita em nós, mais a fé cresce e produz frutos visíveis. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Se você decide encher sua mente com a palavra de Deus, escreva "Minha mente é de Cristo" nos comentários. A fé se fortalece quando aprendemos a confiar em Deus, mesmo após as quedas. Errar não nos afasta do amor do Pai. Permanecer longe dele, sim. Deus não se surpreende com nossas fraquezas. Ele nos conhece por completo. Quando caímos, a fé nos convida a levantar, arrepender-nos e voltar para os braços do Senhor. A graça de Deus é maior do que qualquer falha. Cada recomeço é uma oportunidade de crescimento espiritual. Deus usa até os erros para nos ensinar dependência e humildade. A fé não nos torna perfeitos, mas nos mantém em constante transformação. Quando escolhemos confiar na misericórdia do Senhor, somos restaurados e fortalecidos para continuar a caminhada. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Lamentações 3, 22, 23. Se você recebe hoje a graça e o perdão de Deus, escreva "Eu recebo" nos comentários. A fé é fortalecida quando aprendemos a caminhar pela fé e não pelo que os olhos veem.
Muitas vezes, as circunstâncias parecem contradizer as promessas de Deus, mas a fé nos ensina que a verdade não está no que vemos, e sim no que o Senhor declarou. Andar pela fé é confiar que Deus está conduzindo cada passo, mesmo quando o caminho parece incerto. Quando escolhemos andar pela fé, desenvolvemos intimidade com Deus. Passamos a depender menos das evidências visíveis e mais da direção espiritual. A fé nos leva a avançar, mesmo sem garantias humanas, porque sabemos em quem temos crido. Quem anda pela fé descobre que Deus sempre sustenta aqueles que confiam nele, porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Se você decide caminhar pela fé todos os dias, escreva "Eu ando pela fé" nos comentários. A fé se fortalece quando aprendemos a louvar a Deus, mesmo em meio às batalhas. O louvor não depende das circunstâncias. Ele nasce da convicção de quem Deus é. Quando louvamos, declaramos que nossa confiança não está no resultado, mas no Senhor que governa tudo. O louvor fortalece a fé porque nos tira do foco da dor e nos coloca na presença de Deus. Há poder espiritual no louvor. Ele quebra cadeias, traz paz ao coração e renova as forças da alma. Quando escolhemos louvar, mesmo com lágrimas, nossa fé se levanta e Deus age de forma sobrenatural. O louvor transforma ambientes e fortalece o espírito daquele que confia no Senhor. O Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Salmos 22:3. Se você escolhe louvar a Deus em toda situação, escreva "Eu te louvo, Senhor" nos comentários. A fé é fortalecida quando aprendemos a descansar nas promessas de Deus. As promessas do Senhor não falham, não se perdem com o tempo e não dependem das circunstâncias. Quando tudo parece instável, a palavra de Deus permanece firme. Descansar nas promessas é confiar que Deus fará exatamente aquilo que Ele disse, no tempo certo e da forma perfeita. Quando descansamos, o coração se aquieta e a ansiedade perde força. A fé nos permite viver com esperança, mesmo antes da resposta. Cada promessa registrada na Bíblia é um lembrete do caráter fiel de Deus. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quem confia nas promessas do Senhor encontra segurança e paz. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24. Se você descansa nas promessas de Deus hoje, escreva "Deus é fiel" nos comentários. A fé se fortalece quando aprendemos a interceder pelos outros. Orar pelos irmãos é uma expressão de confiança no poder de Deus e de entrega à sua vontade. A intercessão nos conecta ao coração do Pai e nos lembra que nossa fé não é apenas para nós mesmos, mas para abençoar vidas ao nosso redor. Cada oração feita em amor fortalece nossa confiança na ação de Deus. Quando intercedemos, somos transformados no processo. A fé se aprofunda porque vemos que Deus é capaz de tocar vidas de maneiras que nós não conseguimos. Interceder nos ensina paciência, compaixão e dependência do Senhor. Quanto mais oramos pelos outros, mais nossa fé se torna prática e viva. Orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5:16. Se você deseja fortalecer sua fé orando pelos outros, escreva "Eu oro" pelos outros nos comentários. A fé se fortalece quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Muitas vezes queremos que tudo aconteça rapidamente, mas o Senhor trabalha em detalhes que não vemos. Cada estação da vida, cada espera, cada desafio faz parte do preparo para algo maior. A fé nos ensina a esperar sem ansiedade, confiando que Deus tem o melhor momento para cumprir suas promessas. Quando confiamos no tempo do Senhor, encontramos paz e esperança. Não precisamos apressar resultados, pois Deus é soberano e vê o que nós não vemos. A fé amadurece quando entendemos que o atraso de Deus não é recusa, mas preparo.
Ele sabe exatamente quando agir e como revelar sua glória em nossa vida. Porque tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Se você decide confiar no tempo perfeito de Deus, escreva "Eu confio no Senhor" nos comentários. A fé se fortalece quando aprendemos a permanecer firmes, mesmo diante de críticas e incompreensão. Nem todos entenderão o que Deus está fazendo em sua vida, e isso pode gerar dúvida ou desânimo. Mas a fé verdadeira não depende da aprovação humana. Ela se ancora no caráter de Deus e nas promessas da sua palavra. Permanecer firme é escolher confiar, mesmo quando ninguém mais acredita. Cada crítica e cada obstáculo se tornam oportunidades para exercitar a confiança em Deus. Quando mantemos nossos olhos nele, aprendemos a depender exclusivamente do Senhor e a não nos abalar com o que o mundo pensa. A fé que persiste é inabalável, porque encontra seu fundamento em Cristo, que nunca falha. Não temas diante deles, pois estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias 1:8. Se você escolhe permanecer firme na fé, mesmo quando incompreendido, escreva "Eu permaneço" nos comentários. Chegamos a este momento entendendo que a fé é uma caminhada diária com Deus. Fortalecer a fé é decidir confiar, obedecer, esperar, agradecer e descansar no Senhor, mesmo quando o coração ainda tem perguntas. Deus não procura uma fé perfeita, mas um coração disposto. Quando entregamos nossa vida a Ele, somos fortalecidos de dentro para fora, renovados pela sua presença e sustentados pela sua graça. A fé nos aproxima de Deus e nos lembra que nunca caminhamos sozinhos. Hoje Deus te chama a ir além das palavras e entrar em um lugar de intimidade com Ele. Feche seus olhos por um instante, acalme seu coração e permita que o Espírito Santo renove sua fé. Leve a Deus suas dores, seus sonhos, seus medos e suas esperanças. Ele ouve, Ele cuida, Ele responde. Que este seja um momento de entrega profunda, onde sua fé seja restaurada e sua alma fortalecida na presença do Pai. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Hebreus 11:6. Se você deseja agora se unir em oração e entregar tudo nas mãos de Deus, escreva "Vamos orar" nos comentários e prepare seu coração para este momento com o Senhor. Senhor Todo-Poderoso, eu me aproximo de Ti com humildade e gratidão, reconhecendo que sem Ti nada sou e nada posso. Fortalece minha fé, Pai, para que eu possa confiar em Ti em todos os momentos, mesmo quando o caminho parece incerto e as lutas parecem grandes demais. Renova meu espírito, Senhor, e ensina-me a depender de Ti acima de tudo, lembrando que Tu és fiel e jamais falharás. Que minha fé não vacile diante das dificuldades, mas cresça a cada desafio, a cada espera e a cada oração respondida. Ajuda-me, Senhor, a andar pela fé e não pelo que vejo, confiando que Tu tens planos de paz e esperança para a minha vida. Que eu permaneça firme na Tua palavra, obedecendo-Te com alegria, entregando minhas ansiedades e medos em Tuas mãos, descansando em Teu perfeito amor. Renova minha confiança em Tuas promessas, Pai, e ensina-me a louvar-Te em todo o tempo, mesmo quando não vejo a resposta. Que minha fé seja visível através de minhas atitudes, refletindo o Teu amor e a Tua graça para aqueles ao meu redor. Que eu jamais desista, Senhor, mas siga firme, sabendo que Tu estás comigo em cada passo e que nada é impossível para Ti. Amém.